contra a luz, não. Não, tá bom. Olá, seguidores, estamos aqui contando do tempo que nós morávamos na roça, né? Que eu nasci em 87, quem é meu seguidor, seguidora, tem conhecimento desse fato da minha vida, dessas ações em minha vida. E o Jim Gomes nasceu 6 anos antes. E eu estava explanando aqui com meu irmão, nesse diálogo espontâneo, né? Ele tá aqui arrumando os pratos. Eu falei, vou gravar esse para os meus seguidores no canal, que às vezes pensam que a gente está em Portugal. E há pessoas, há um extrato populacional, social, que pensa que nós que moramos aqui hoje, né, trabalhadores ainda, mas trabalhando pelos outros, mas somos trabalhadores da mesma maneira, né, somos assalariados também. E eu estava falando com o meu irmão que a minha última arrancagem de mandioca, o meu último saco de farinha que eu produzi, meu pai chegou para mim e para minha namorada, isso foi agora, viu? Em 2018, eu fui lá na roça arrancar a mandioca e vendi na cidade de Teixeira de Freitas um saco de farinha, eu e a Clay, né? E eu vendi por R$ 120. Esse dinheiro foi meu mesmo, específico. E aí Jim voltou pro antes, né? Ali talvez pro ano de 98, anos 2000, né? Ele estava contando um pouco dessa história, né, Jim? Sim, foi, a gente tava aqui contando a história de... Porque eu disse assim, que Sandro já pegou a vida mais ou menos boa, né? Porque ele não precisou estar limpando muitas roças, pegando feijão, porque meus pais vendiam na feira também. Era mais a minha mãe, né, que ia pra feira, Fecha essa coisa, por favor. Isso, continua. pegava, que ia vender na feira aos fins de semana, depois que ela terminava o trabalho dela da escola, que minha mãe era professora, acho que vocês já sabem, né, que Santos já contou aí no canal dele, eu também já contei, eu acho que lá no meu canal. E a minha mãe ia sexta-feira à tarde para Teixeira de Freitas, carregada de coisas. Não, nós não tinha carro na época, que era um dos sonhos que a gente almejava, né? E conseguimos depois de muitos anos. E a minha mãe pegava o ônibus e ia um ônibus de lotação, né? E ia para Teixeira de Freitas vender tudo aquilo que a gente conseguia fazer na fazenda durante a semana. Aí era farinha, era Galinha, galinha viva, era ovos de galinha caipira, machixe, era machixe, quiabo, era quiabo, era mel, era tapioca, beiju, a tapioca, muqueca, que é aquele muita beiju na coisa. palha de coco. Tudo que a gente fazia durante a semana ia colocando de parte e quando dava sexta-feira, arrumava tudo, ia pra feira e ficava lá sábado. Já começava a negociar desde a sexta-feira à tarde. Na hora que o ônibus chegava na feira, as pessoas começavam a se aproximar para tentar comprar logo mercadoria, Mais né? fresca, né? Fechada, mais fresca, caixa de quiabo, caixa de feijão, caixa de laranja, de Quixa, mexerica, tangerina. tangerina, era tudo. E então era assim que a gente vivia. E para a gente ter essas coisas todas na época, que era a gente fazia agricultura familiar, né? A gente precisava trabalhar, né? Claro, ajudar. E eu, como era menor, e minhas irmãs nessa época, acho que minhas irmãs, não sei, acho que minhas irmãs já estavam na cidade na época. Que vai ficar cansado. Mas a gente ainda, os vizinhos iam ajudar nós, né, para colher as coisas. Às vezes a gente pagava alguém e tal. E o Sandro, ele não pegou muito esse tempo. Ele já foi de outra geração. Então são essas coisas que talvez a gente vai ficando velho, né? E depois a gente vai olhando para trás e não esquece das origens. E depois, quando você vai adquirindo as coisas que talvez você não teve no passado, eu acho que você agrega mais valor. Então são essas histórias de vida que talvez as pessoas hoje em dia vê nós aqui na Europa. Trabalhando, assalariado também ainda, né, Di? Assalariado. Diferente do que era nosso lá, né? Diferente. Porque lá a gente não trabalhava pra ninguém, mas trabalhava muito, Trabalhava muito para nós. né? A gente capinava cada roça de mandioca, Sim, né? E uma coisa interessante é que a gente fazia uma viagem, que era a Romaria de Nossa Senhora da Ajuda, todos os anos, em agosto. Sim. Então, as crianças trabalhavam em prol, por exemplo, de, no dia da viagem, ter um dinheirinho também, ou então a gente ajudava os mais velhos e eles diziam assim: ajuda-me que depois, quando chegar na hora da viagem, na estrada, pagamos A Coca-Cola e um salgado, um lanche. salgado, uma coisa assim. Então nós, tipo, naquela influência, né, ajudava os mais velhos, às vezes na farinheira, ou talvez fazer outras atividades.
E depois, quando dava naquela viagem, que era a alegria maior do ano, era o Alpes, né? Em agosto, né? Em Dia agosto. 13 saímos para Porto Exato. Seguro, Arraial da Aí, Ajuda. né, ia na Romaria e chegava na estrada, os mais velhos pagavam aquele lanche para nós, ou pagava ali uma Coca-Cola, e pra gente aquilo era a maior alegria. E depois, uma coisa também que meu pai fazia sempre lá em casa, e os meus tios, era dar um pedacinho de terra, por exemplo, para você cultivar uma horta ou uma rocinha, que era para você ter responsabilidade e você ter ali todo aquele Manejo aí da agricultura, para né? você cuidar daquilo que era seu. E ele dizia, vocês tiram aqui mais ou menos, talvez aí uns... Um quadro que ele dizia, ou né, dois. Aí uns 200 metros quadrados, por exemplo, Isso. talvez. Né, Ou talvez, mais. Ou mais, ou menos. Mas eles davam essa responsabilidade para você. Aí eles diziam assim, isso aqui você vai cuidar. E era assim, pessoal. E Foi esse assim. dinheiro, gente, é porque assim, a família de trabalhadores e trabalhadoras da zona rural, todo o dinheiro é em prol da família, né? Sim. A gente fazia, por exemplo, 3 ou 4, 5 sacos de farinha. Vendia aquela farinha na feira, Deixava um pouco pra gente comer. deixava um pouco pra gente comer. E daquele dinheiro dos 5 sacos de farinha, nós comprávamos alimento na cidade, Aquilo que a gente né? não Aquilo tinha. que não tinha na roça. Às Arroz, vezes, por pai exemplo, que às nós vezes plantávamos. arrancava até 8 sacos de feijão. Vendia 4 sacos de feijão na feira e deixava 4 para nossa subsistência. Então, na agricultura familiar tem todo esse contexto de você primeiro se nutrir e depois digamos, Faltou. aquela quantidade superior que ultrapassa o limite do nosso consumo, nós vendíamos. Sim, e uma coisa que a gente fazia também. Não é resto nem sobra não, pois é o Uma coisa resto. que a gente fazia também era, o meu pai sempre tirava um pouco da semente para plantar, né? Sempre guardava a semente. Guardava. As Por exemplo, melhores sementes isso. do feijão e do Milho. quiabo e do milho era para plantar. Era a raiz, a maniva, né, da mandioca. As mais lindas também. Isso, aí ele tirava, por exemplo, um pouco de feijão, deixava para aí o quê? 5 litros, às vezes 10 de litros. feijão de corda, ou feijão daquele outro feijão. Alguns quiabos de secos arranjo, também, os maiores, quiabo né? seco, maxixe. Ele tirava a semente da abóbora, da melancia, ele aproveitava aquilo tudo. Então a gente fazia um misto na roça. Era tipo um banco de sementes, né? Na nossa, né? Sim. Um banco de sementes. Aí a gente plantava, por exemplo, plantava mandioca, plantava o feijão, plantava o milho, era tudo uma sequência. Abóbora. Plantava o milho, às vezes, junto com o feijão. Sim. A abóbora Multiculturas. Multiculturas. Porque se um não der 100%, mas o outro compensava. Quando o feijão de corda não dava bom, mas o feijão carioquinha dava. Quando a abóbora não dava tão bom, mas a melancia, o quiabo dava. Então milho, né? você tinha sempre um misto ali de culturas, né? De um ingredientes, várias frentes de trabalho Eu lembro da gente dentro do ambiente familiar da agricultura, né? E você aprende a ver a diversidade de cultura e essa integração social entre pai e filho. Uma coisa que as pessoas faziam antigamente sem ter formação, por exemplo, porque hoje em dia tem toda uma questão da agricultura Agronomia, familiar, agronomia, técnicos agrícolas, que vai dar o apoio nas comunidades, e antigamente não tinha. Mas às vezes quer mudar o modo de cultivo da gente e a gente não aceita. A gente segue o modo tradicional. É verdade. Pode vir um engenheiro agrônomo, pode vir um técnico agrícola, mas a gente tem as nossas tradições. São diferentes. Tem que respeitar nossas origens, nossas tradições. Não adianta vir um engenheiro, o cara que se diz que estudou 10, 20 anos, fez doutorado e curso, a gente respeita essa pessoa. Mas ele tem que escutar a nossa história, a nossa origem rural e o nosso saber popular. Depois que ele escuta o nosso saber popular, nós, os agricultores lá, faz essa interação. Ciência com esse sujeito que se diz inteligente, esse doutor, com esse homem da roça, que muitas vezes é taxado de ignorante. Mas ignorante nada. E assim, né? Então, o último saco de farinha que eu fiz com meu pai, minha mãe ainda, esse foi meu, né? Eu dei de presente esse saco de farinha para minha namorada e ela vendeu lá na feira, no Mercadão de Teixeira, né? Pro seu Nivaldo. Vendeu por vendeu por R$115 ou 120. Eu nem sei quanto tá um saco de farinha em Teixeira hoje. Uma farinha orgânica, sem veneno. Os casamentos africanos, né? Que às vezes dá ali um presente ou troca, não sei, a mulher. E eu dei um pé de coco também para minha namorada. Um presente de menino da roça é assim. Esse pé de coco tá lá hoje na São Benedito. Eu já tomei muito coco dele. Meu pai me deu de presente esse pé de coco. Eu cuidava bem dele. Que os cocos eu vendia no mês de agosto para ir para o Arraial da Ajuda, né? Eu fazia às vezes 30, 40 reais de coco.
coco verde, e vendia na feira. E juntava ali 30 ou 40 reais para comprar lanche na estrada ou alimento. E depois, acho que no ano de 2013 ou 14, quando eu conheci a Clê em 2010, em 2013, com esse amor, com esse carinho, eu dei esse presente para ela no dia do aniversário dela. Eu trouxe ela para debaixo do pé do coco e falei, tá aqui seu presente. E ela ficou, cadê? E eu dei o pé de coco para ela. E aqui em Portugal, eu já moro há 4 anos, seguidores e seguidoras sabem dessa minha batalha aqui com meu irmão, com meu amigo Cristóvão e a minha família que me ajuda. Meu irmão tá aí lavando prato. Então eu dei esse presente para aquele um pé de coco. Quem aí já ganhou um pé de coco de presente? Ninguém, talvez. Só um menino do campo, uma mulher da roça. Não, eu dei um pé de coco para ela. Dei mesmo. Esse pé de coco que o meu pai me deu, eu dei, eu passei para ele. Cleide, esse pé de coco a partir doravante é seu. Ela ficou muito feliz. Nós dois abraçamos o pé de coco e esse pé de coco vive até hoje, está lá na roça. Então esse é um pouco da história desse menino da roça que hoje vive aqui em Portugal, trabalhando dia e noite, né, com honestidade e tirando sustento. Eu já estou há 4 anos e pouco, fez agora, recentemente 4 anos, e Jim já está na casa dos 18 anos. A gente tirou essas histórias hoje, né? Porque a gente estava falando do... Nós começamos o dia assistindo o vídeo da Amazônia, Jim. E meu irmão comeu beiju hoje de manhã de almoço. Tá aqui, tô até lavando a frigideira agora. O meu irmão fez beiju hoje, então isso puxou esse fio da história. Depois começamos a falar de casa e de rendimentos, de investimento, investimento de respeito de família, de fazenda. E chegamos à Raia da Ajuda e é isso. Sim, começamos, acho que também uma história do meu sobrinho, que ele tem, que segue a tradição, que a gente tinha um botequinho também na roça. O meu Porque sobrinho. quase todas as roças, né, todas as comunidades tem que ter um botequinho. Meu sobrinho, infelizmente, gente, ficou viúvo agora, acho que tem o quê? Tem 2 meses, né, de quase. Não, vai fazer um mês. Eu acho que fez um mês, né? Meu irmão foi passear no Brasil, o Jim esteve no Brasil, né? Conta aqui um pouquinho a história aí, Jim. Foi assim, eu cheguei no Brasil acho que foi dia 9 ou dia 10. De quê? De fevereiro. Só que eu não fui diretamente pra... Foi de fevereiro ou foi de março? De março. Não, foi fevereiro. Foi fevereiro. Sim. Cheguei lá dia... Foi este ano, né? Sim, este ano. Dia 9 ou dia 10 de fevereiro. De 2023. De 2023, sim. Saímos daqui, tudo muito contente. Até então tiveram lá uma festa, lá numa cidade vizinha. Tudo. A mulher do meu sobrinho foi pra festa também. A mulher que morreu foi também, sim, gente. Minha sobrinha do... Minha sobrinha, né? Que era a mulher do meu sobrinho. Foi minha aluna quando eu trabalhava no Brasil. Eu era professor no Brasil, não sei. Agora a história já vai ficar para outra tempo. Vamos falar dessa sua viagem, como é que aconteceu essa morte e essa história desse boteco, né? Aí eu não fui diretamente para minha terra. Eu desci um pouco lá em Salvador, né? Por que tu desceu em Salvador? Porque eu queria conhecer o Morro de São Paulo. Porque mesmo eu morando na Bahia, sendo baiano, nordestino, há determinados lugares que talvez você é daquele lugar, mas você nunca teve a oportunidade de ir, né? Você só conhece através de falácia dos outros e vídeos e tal. Então eu não tinha um sonho. Eu queria conhecer. E como eu tinha essa oportunidade e era o meu caminho indo para o Brasil, eu falei, então vou fazer assim. Vou ficar um dia em Salvador. Salvador já conhecia mais ou menos, né? Já tinha ido lá algumas vezes mais a trabalho. A passeio nunca tinha ido. Vou ficar um dia em Salvador, no dia seguinte vou para Morro de São Paulo, fico lá 4 dias em Morro de São Paulo, depois regresso, pego o avião e vou para Teixeira de Freitas, né? Graças a Deus consegui fazer isso, tudo normal, com a força do meu trabalho, que eu trabalho aqui na Europa. E depois, chegando lá em Teixeira de Freitas, a minha irmã não quis avisar eu e o Cristóvão Luiz, que talvez vocês já conheçam aí no canal, não quis avisar que Qual é o nome do seu canal? Jim Gomes, direto de Portugal. Como é que eu acho o Jim? Soletra aí o Jim. J-I-M, direto, né? De Portugal. Então, Jim Gomes, direto. Direto de Portugal. 2 pontos, direto de Portugal. Você vai conseguir encontrar aí. Ou até mesmo aí nos links do canal do Santo, talvez você pode encontrar aí algum. Eu vou deixar esse comentário aberto mesmo. Sim. Então você sai de Salvador? Aí eu saio de Salvador, a falecida esposa do meu sobrinho, que Deus o tenha, já estava doente, tinha passado mal uma noite anterior, só que minha família não quis avisar nós cá em Salvador, para a gente não ficar preocupado. Você já tinha 2 dias no Brasil só? Já estava com 2 dias no Brasil.
ou um dia, eu acho que era um dia no Brasil. Aí depois chegou num dia, fomos para Salvador, para Teixeira de Freitas, e chegando lá, a gente soube logo no mesmo dia que a, a minha sobrinha, né, no caso, estava no lugar de sobrinha, tinha sido internada e entubada, que estava mal, por causa de problemas lá de infecção e coisa, problema de saúde. E depois passou no dia seguinte, recebemos a notícia que a moça já tinha falecido. E aí pra gente foi um choque muito grande, porque a gente foi de férias, né? Apesar que a gente disse que está preparado para o que der e vier, né? Quando a gente vai fazer uma viagem grande, inclusive eu até tinha dito aqui, falei, ó, Gustavo, nós vamos ficar um mês no Brasil, um mês é considerado muito tempo, né? E pode acontecer, nós vamos ter momentos de alegria e podemos ter momentos de tristeza também. Tinha vivido já essa alegria cá em Sim. Morro de São Paulo, né, Edinho? Exato. E depois, quando a gente chegou lá, no segundo dia, recebemos a notícia. Aí à noite já foi... Você estava em Morro de São Paulo, foi para Salvador e depois de Salvador veio para Teixeira, né? Sim, no mesmo dia, porque a gente veio no barco, depois pegamos o avião e à tarde chegamos em Teixeira. E depois chegamos lá, no dia seguinte recebemos a notícia, tal, amanheceu o dia, né, e tal, e aí a gente já teve que ir para o funerário, para o velório, e o velório foi permitido fazer na zona rural, e aí foi aquela coisa. Os parentes tudo, os né? Parentes tudo, aí tinha acho que mais ou menos umas 100 pessoas no velório de interior. Aí a família dela foi toda, muita gente da nossa família também, e aí foi... Aquele momento pesaroso, né? Momento pesaroso. Só que tem as tradições também. E o Cristóvão, como português... O português, né, que estava na viagem. Que nasceu e criou aqui na Europa, já tinha ido pela segunda vez ao Brasil. Só que aí, dessa vez, ele viu como é que eram as tradições das origens africanas, né? Porque nós somos descendentes dos povos africanos, do continente africano, né? Continente africano, então as tradições são diferentes no velório. E aí teve comida para as pessoas que foram de fora, teve chá, teve café, biscoito, teve cachaça, isso, verdade. Um monte de coisa. Aí passaram a noite toda lá, né? Nós não ficamos a noite toda, porque a minha mãe tem problema de saúde. Que é velar o corpo, que nós chamamos velar. Nós regressamos para casa, não era muito longe, aí por volta de 15 minutos. Sim. E aí colocamos mãe no carro, levamos à noite, por volta de 11 e pouco da noite, para casa. No dia seguinte, seguimos o cortejo para o cemitério numa cidade vizinha, porque a tradição deles... Que é o distrito de Juerana, né, gente? Distrito de Juerana. Aí lá já estavam os familiares dela, né, uma outra parte, e a gente seguiu o cortejo e assim foi. E ela ficou lá, sepultada lá junto com os pais, né? Você vê como é que é a história, né, seguidores? A gente tá aqui falando tá falando de pintura, de investimentos, de viagens, de vida, de tradições, e a gente chega nesse momento dessa partida dessa nossa sobrinha. Então, e aí não chegamos, desse talvez de saco de farinha, né? Tradição de família. De família, né? Do boteco. Minha mãe até hoje vende balas, chicletes e biscoito dentro de casa, né? Alguns itens assim. Mãe começou a vender mercadoria com 18 anos de idade, que ela vendia café, bolo e beiju, digamos, para as pessoas que passavam de ônibus na estrada. Então lá em casa eles paravam e tomavam café. Mãe começou a ser negociante desde a idade, eu acho, dos 13 a 14 anos. Ah, que ela vendia bolo no trem? Ela vendia mingau de fubá ou de milho, não sei, na estação do trem de Juerana, na década de 1954, então. De 1954, 60 mais ou menos. 58, ela então. Em 53. Mãe de 43. 43. Então, de 55, mãe já vendia... Ela já fazia uns desde copinhos. adolescente. Ela disse que ela tinha uns copinhos de esmalte, aqueles esmaltados, né? Que até tem um aqui. Ela colocava numa bandeja e ia para a estação do trem, que essa estrada de trem de ferro foi desativada. Que é a Bahia, gente. A Bahia foi desativada, acho que na década de 60, 65 por aí. Então ela morava numa localidade de Juerana, porque ela foi da zona rural para estudar em Juerana, porque os pais dela colocaram ela para estudar lá. Então, como ela estava sendo criada, estava na casa de uma pessoa conhecida. Era professora, né? Acho. Era da professora, uma coisa assim. Ela, acho que a pessoa ou alguém fazia o mingau, que é conhecido como mingau. Sim. E ela ia para a estação vender o mingau, que era para ela arrecadar um trocadinho.
que os pais dela também eram muito humildes, né? E a pessoa Isso, que criava eram ela nossos também, avós. né? Não tinha muitas condições, Você né? vê, em 58, 59, minha mãe já trabalhava para ter o sustento dela. Ela sempre foi muito ligada à Sempre venda. foi. E até hoje, o Boteco de Mães, digamos que o movimento maior se encerrou devido ao êxodo rural. As pessoas foram, a maioria, tudo para a cidade. E Mãe tá foram ter adoentada, outros né? lugares também, Ela foi acometida por Pax e depois foi abrir outros bares na região. E agora meu sobrinho, tava ficando engraçado, que o meu sobrinho inventou de fazer um barzinho também na zona rural. Que é o marido da... Que é o marido da viúva, da falecida, dessa mulher que morreu, que nós contamos na história. Então a história é longa, eu vou estar aqui voltando na semana que vem ou depois para contar outra história para vocês. Muito obrigado, Jim. Obrigado. E a história é longa, né? Eu vou fazer com a novela de contos para vocês, só de contos das nossas vidas. Tchau.